Hoje são 24 de agosto de 2020 e no nosso devocional de hoje, onde estamos tratando do tema Servindo ao Próximo, nós vamos avançar em mais um passo neste processo de cultivarmos esta qualidade de sermos servos. Nós vimos no primeiro passo a necessidade de sermos pessoas abertas, de sermos acolhedores, e agora vamos tratar sobre a aceitação. É o tema que nós estamos desenvolvendo. E quanto à aceitação, nós temos que aprender a lidar com os conflitos. Olhando as cartas de Paulo para os romanos e para os coríntios, nós encontramos ali evidências de conflitos entre os irmãos. As discórdias existiam nas igrejas de Roma e Corinto. E hoje também existem conflitos entre nós. Olhando para as informações que temos nas cartas de Paulo aos romanos e aos coríntios, nós observamos que o resultado desses conflitos é que seus membros passavam a tomar partido e os irmãos em Cristo passaram a se considerar como os de dentro e os de fora. Essas discórdias, segundo nós observamos ali em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 11 a 13, eram debates de opiniões. Em Romanos capítulo 14, versículo 1, nós lemos: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Quer dizer, questões controversas não devem ser classificadas como certas ou erradas, morais ou imorais. Tampouco devemos menosprezar aquela pessoa que pensa de forma diferente da nossa. Em Romanos capítulo 14, versículo 3, nós lemos: o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, como é o caso aqui deste texto que eu acabei de ler, não deveriam prejudicar a nossa união. Em Roma e Corinto, a questão girava em torno de comida, do que se podia ou não ingerir ou comer. Os que tinham consciência mais fraca evitavam certos alimentos, enquanto outros acreditavam que todo alimento é puro. Conforme lemos aqui no versículo 20 do capítulo 18 de Romanos, que diz: não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. No versículo 14 ele diz: eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. E em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 8, nós lemos: ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos de mais, e se não comemos, nada nos falta. O ponto-chave aqui está no destaque do capítulo 14 de Romanos, versículos 13 e 20. Não mais julguemos uns aos outros. É o que diz o versículo 13, o destaque do versículo 13 de capítulo 14 de Romanos. E no versículo 20 nós lemos: não destruas a obra de Deus por causa de comida. E a seguir, eu quero trazer a advertência taxativa que o apóstolo Paulo nos dá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 12, onde lemos: pecando dessa forma contra os irmãos,
pecais contra Cristo. A pergunta então é: quando nós estamos pecando contra Cristo? Quando nós estamos pecando contra os nossos irmãos, não os aceitando. E a pergunta que eu faço para os irmãos é: quantos de nós percebem que maltratar o outro, o seu próximo, o seu cônjuge, seus filhos, pessoas com quem você está se relacionando no dia a dia, até uma pessoa desconhecida, quantos de vocês entendem que isso não agrada a Deus? O apóstolo Paulo termina o seu discurso num tom positivo. O cristão acolhedor valoriza tanto a outra pessoa que escolhe abrir mão de uma preferência ou até mesmo de um direito para não colocar em risco o relacionamento ou ser uma pedra de tropeço para a outra pessoa. No capítulo 8 de 1 Coríntios, no versículo 13, ele diz: por isso, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Na vida diária, irmãos, nós podemos nos encontrar envolvidos em conflitos com outras pessoas. Isso ocorre regularmente, frequentemente. É provável que hoje você já deve ter tido um conflito ou você deverá passar por um. Não é fácil reagir de uma forma correta no meio de uma briga feia, no meio de uma situação em que há muita contenda. Mas a Bíblia tem bons conselhos para acalmar os ânimos e resolver os conflitos. E o primeiro passo que eu tenho que ter, que eu tenho que tomar em meio a um conflito, é ouvir. Eu preciso aprender a ouvir. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 13, nós lemos: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Muitas discussões ficam feias porque ninguém está ouvindo o que o outro está dizendo. Procure entender a razão do aborrecimento antes de você responder. Ouça. Lembre-se disso. Precisamos estar com nossos corações dispostos a ouvir antes de responder. A segunda coisa que eu preciso fazer, que eu preciso praticar, é responder com calma. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, nós lemos: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Gritar só vai piorar o conflito. Quem respira fundo e fala com calma retoma o controle da conversa. E eu posso falar com propriedade sobre isso, porque já tive várias e várias experiências de agir desta forma e ter resultados saudáveis, resultados positivos. Precisamos aprender a responder com calma. E eu não sou uma pessoa calma no sentido de ter uma personalidade ou um temperamento calmo. Nada disso. Eu tenho aprendido isso com o Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo que tem me dado a habilidade para, nos momentos em que eu preciso responder com calma, eu responda com calma. Terceira coisa que eu preciso fazer no meio de um conflito: ignorar o insulto. Em Provérbios 12, 16, nós lemos: o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Durante uma briga, as pessoas dizem coisas que não deveriam dizer. Isso acontece regularmente. Isso, eu diria, é natural nessa natureza caída que temos.
E muitas vezes as pessoas falam coisas, mesmo que seja inconscientemente, mas fazem isso exatamente para desestabilizar o outro, para provocar uma situação de conflito. Ignorar o insulto mostra maturidade e que o outro não pode lhe afetar. Aliás, quando nós agimos assim, nós estamos cometendo um pecado de idolatria, porque estamos colocando o outro numa posição que não é dele. Somente o Senhor é quem pode controlar as nossas mentes e os nossos corações. Uma quarta coisa que eu preciso fazer em meio a um conflito, ou melhor, não fazer, é não retrucar. Romanos capítulo 12, versículo 17 diz: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Quando você retribui o mal com o mal, você perde a razão. Retrucar só piora a briga. Se você agir da forma correta, da forma bíblica, se você seguir o modelo de Deus num relacionamento de conflito, você vai ter vantagem. É ficando no prejuízo que você de fato vai ter ganho. Quinta coisa que eu preciso fazer num relacionamento de conflito, num ambiente em que eu estou tendo uma postura belicosa, eu preciso tratar com respeito a pessoa com quem estou me relacionando. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a sua língua. É isto que diz Provérbios capítulo 11, versículo 12. Eu vou ler mais uma vez. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a sua língua. Ridicularizar o outro só vai enfraquecer mais o relacionamento. Quando a outra pessoa se sente respeitada, ela vai se acalmar. Comece a observar isso nos seus relacionamentos. Sexta coisa que eu preciso fazer, que eu preciso lembrar, é de ter paciência. Provérbios 15, 18 diz: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Muitos conflitos acontecem porque as pessoas envolvidas naquele conflito não têm paciência. Ter um pouco de paciência para entender o que está acontecendo vai certamente acalmar o conflito. E por último, eu preciso perdoar. Em Colossenses 3,13 nós lemos: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Se eu sou um filho de Deus, se eu tenho já experimentado o perdão de Deus, a sua graça, o seu amor, meus irmãos, nós temos que entender que este é o nosso papel como crentes, como filhos de Deus. Nós precisamos perdoar. No fim de todo conflito, é preciso perdão. Quando não há perdão, vem o ressentimento e mais conflitos podem acontecer. Perdoar restaura amizades. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, encontramos o Senhor Jesus declarando: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esta é a nossa identidade. Somos filhos de Deus e, portanto, devemos espelhar o caráter de Cristo. Desejo a todos vocês um dia abençoado na presença do Senhor.